Apenas para efeito de estudo e uma melhor compreensão do processo natural de ensino, dividimos nosso trabalho em partes. Na verdade, todas as etapas são interligadas e o início de uma não representa o término da anterior. Se objetivamos alcançar um desenvolvimento pleno em toda a turma, devemos ter em mente que cada criança é única, trazem para a escola genéticas diferentes, experiências diversas, interesses divergentes. Cabe a nós propiciar um ambiente rico em estímulos que possa atender a todos os tipos de demandas encontradas na turma, que possam promover atividades que levem a criança a pensar e estimular suas áreas cerebrais. Assim como precisamos exercitar nosso corpo para uma adequada saúde física, nosso cérebro também precisa ser exercitado para alcançar o seu pleno desenvolvimento. Amadurecimento e querer são fatores essenciais à aprendizagem. Durante todo o meu tempo de magistério, procurei nunca me afastar do convívio com a criança. Considero essencial o conhecimento teórico que adquirimos, a compreensão de como se processa o desenvolvimento, as teorias educacionais que nos embasam. No entanto, o contato direto com crianças não poderá ficar negligenciado. Isto nos dá segurança e certeza de que o professor é a mola impulsionadora de todo o processo pedagógico. É este conhecimento prático que me faz acreditar que o querer possui ainda mais relevância do que o amadurecimento. Longe de mim está negligenciar o amadurecimento, mas se o querer estiver presente, a criança acabará por aprender, ainda que com falhas em algumas áreas. As 4 primeiras etapas da metodologia são introduzidas no mesmo momento. A função social da escrita, o trabalho com sons, as atividades visuais são a continuidade do trabalho de educação infantil dentro da alfabetização, visando não só a complementação do desenvolvimento de áreas cerebrais ainda em desenvolvimento, como também estimular na criança o prazer de ler, o prazer de aprender. Dura, em média, 45 dias. A 5ª etapa é o momento em que a criança é levada à percepção da relação entre grafema e fonema. Inicia uma leitura lenta, mas real, e a escrita de palavras não conhecidas. É um momento mágico da aprendizagem. Em nenhuma etapa devemos estilhaçar a palavra, dividindo-a em sílabas ou fonemas que nada significam para a criança. Nome de letras ou pedaços silábicos só serão apresentados quando a criança já tiver adquirido o total domínio do processo de aprendizagem e entender seus significados para a leitura. Na última etapa, a criança é capaz de dominar o processo de leitura e escrita com compreensão de textos e criatividade. Criar oportunidades e situações que levem a criança a entender o significado da escrita como uma forma de representar a linguagem falada e o pensamento, além de sua importância na comunicação, deve ser um dos objetivos em sala. Nos primeiros meses, quando a criança ainda não domina o processo, cabe ao professor lançar mão de recursos que possibilitem a escrita na frente da criança. Mais tarde, quando já domina o processo, deverá ser estimulada a registrar seu pensamento por conta própria. No entanto, o registro feito pelo professor se fará presente até o término do ano letivo. Etiquetar materiais da sala, escrever na sua frente histórias ilustradas e ditadas por ela, utilizar o blocão em atividades de conjunto para registro de histórias em colaboração ou observações de reálias, registrar histórias individuais, ler livros e poesias, planejar atividades que utilizem os nomes da chamada, são momentos prazerosos e lúdicos que incutem na criança a vontade de aprender,
além de trabalhar de forma incidental conceitos fundamentais, tais como a escrita se faz de cima para baixo, da esquerda para a direita, letra maiúscula em nomes de pessoas e início de frase, são conceitos que não devem ser ensinados em aulas formais, mas na vivência de situações significativas e reais. O alcance do reconhecimento do som dentro da palavra falada é consequência de um trabalho contínuo e eficaz durante o processo. Poucas são as crianças que ingressam na alfabetização com adequado desenvolvimento das percepções sonoras e auditivas. Desta forma, atividades capazes de desenvolver esta área devem ser uma constante durante todo o processo. Levar a criança a perceber diferenças e semelhanças em sons do ambiente, em sons não vocais, reconhecimento das vozes dos colegas, apreciação de histórias rimadas, descoberta de palavras que se iniciam com o mesmo som, devem ser estimulados de forma lúdica. Priorizar o jogo e a música como recursos são formas de se alcançar esse objetivo, sem promover o desinteresse ou o afastamento da criança da aprendizagem. Brincando, a criança aprende e se desenvolve. A capacidade que a criança tem em perceber diferenças e semelhanças em objetos e materiais vai influenciar em seu rendimento na alfabetização. As habilidades visuais são tão importantes como as habilidades auditivas, motoras e linguísticas. O sentido da visão exerce grande influência nas aprendizagens infantis. É através dela que se pode perceber os movimentos da escrita de cima para baixo, da esquerda para a direita. É ela que capacita a percepção da diferença entre letras, tais como P com Q, B com D, M com N. Aconselha-se uma visita ao oftalmologista antes que a criança ingresse no processo de leitura. Entretanto, nem sempre a dificuldade advém de uma deficiência nesta área. Aos 6 anos, é muito comum que a musculatura visual ainda não esteja totalmente formada. Segundo estudos, é entre 6 e 8 anos que o amadurecimento visual neurológico se processa totalmente. Os estímulos recebidos exercem grande influência neste desenvolvimento. Cabe ao professor de alfabetização não negligenciar a continuidade deste processo, organizando atividades condizentes com o interesse e as necessidades de seus alunos. Montagem de quebra-cabeças, observação de pequenos detalhes, escrita na frente da criança para que observe os movimentos da escrita, devem ser uma constante em sala de aula e serem mantidos até o final do processo. A quarta etapa do processo se inicia no primeiro dia de aula, junto com as etapas anteriores já mencionadas. Na rodinha, o professor senta com a turma, conversa com as crianças, inicia uma conscientização do que deverá acontecer durante o ano letivo e combina com elas a escolha do vocabulário que gostariam de aprender. De forma democrática, em atividades de conjunto, registra no blocão ou no quadro de giz as palavras que serão ditas pelas crianças. O professor deve estimular para que todos participem deste momento. O objetivo seria a escolha de palavras contendo todos os sons da língua. Dificilmente, porém, isso se completa neste primeiro momento, havendo necessidade de um posterior encontro do grupo para a complementação das palavras necessárias. O vocabulário visual básico fica em torno de 40 palavras, entre substantivos e verbos de ação. A habilidade de leitura com compreensão deve ser respeitada. Pequenas histórias são organizadas com o vocabulário escolhido. Pontuação, elemento de ligação, são assimilados naturalmente sem necessidade de apresentação prévia. A escrita é estimulada
podendo a criança registrar seu pensamento utilizando códigos de representação, letras soltas ou cópia das palavras já conhecidas. O tipo de letra trabalhada nessa fase é script. Gira em torno de 45 dias, o tempo necessário para que todo o vocabulário seja fixado e memorizado pelas crianças. A análise é um momento mágico no processo de leitura. É a descoberta da relação grafema e fonema e a passagem de uma leitura intuitiva para uma leitura real. O lançamento da análise é marcado pelas diferenças individuais que irão proporcionar uma diversidade maior na turma. Enquanto algumas crianças rapidamente se apropriam do mecanismo e iniciam uma leitura real, outras necessitam um pouco mais de tempo para isto. E a variedade das atividades deve ser aumentada, uma vez que os exercícios, jogos e leiturinhas do trabalho diversificado sofrerão modificações para atender a todas as necessidades do grupo. A entrada em uma nova fase não elimina a continuidade das anteriores. Em hipótese alguma, a palavra deve ser estilhaçada em sílabas ou fonemas. A análise estrutural, preguicinha, constitui a leitura lenta da palavra já conhecida, mas nunca poderá modificar o seu perfil sonoro. A análise comparativa, caçada, deverá ser apresentada quando a criança já tiver adquirido o mecanismo da preguicinha, isto é, já consegue a leitura de palavras desconhecidas. É um reforço da análise estrutural que auxilia na relação grafema e fonema. A capacidade que a criança adquire no final do processo em ler com compreensão e colocar no papel seu pensamento de forma rica e espontânea é o resultado de um trabalho que estimula a criatividade, que aceita o erro com naturalidade, que respeita cada criança e suas peculiaridades, que organiza desafios, mas sem interferir no emocional com cobranças exageradas. Ao final da alfabetização, a criança que foi levada durante todo o processo a agir e aceitar com naturalidade suas falhas, não terá receio em registrar no papel suas ideias e utilizar a escrita como fonte de comunicação. O que se objetiva não deverá ser uma escrita isenta de erros gramaticais. Falhas ortográficas são comuns e naturais neste período. Um equilíbrio entre os elogios necessários e as cobranças nas áreas em que a criança já é capaz de realizar torna-se necessário. O que não se deve é exigir demais das crianças e corrigi-las durante todo o tempo. Rapidamente, ela perceberá que escrevendo muito, errará muito. E acabamos por tolher sua criatividade e levá-la a apenas escrever: "A mamãe é bonita". Você acabou de assistir ao módulo 3 da alfabetização pelo método natural. No módulo 4, encontrará a dinâmica de lançamento e fixação de um vocabulário escolhido pelas crianças.